Hello família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu irei falar de como montar um setup sólido. Temos que entender que o setup sólido é aquele que dá origem a position trades, swing trades, day trades, scalps e por aí vai. Então é baseando-nos neste setup que nós vamos desencadear espaço para abrir, a oportunidade de operarmos vários tipos de negociação. É importante nós entendermos o que é um position trade. Um position trade é um estilo de negociação a longo prazo. É para aqueles traders que têm muita paciência e podem segurar negociações durante mais de um mês, por exemplo. Então temos os swing trades para aqueles traders que têm menos paciência em relação aos position traders e podem ficar num trade 2 semanas, 3 semanas, por aí vai. E existem os day trades, que são negociações que os traders pretendem abrir e fechar as suas ordens praticamente no mesmo dia, levando 8 horas, 9 horas, 10 horas. O importante é que esses traders pensam em bater as suas metas no final do dia ali. E também existem os scalpers, que são os scalps no caso, os trades mais rápidos que nós temos na modalidade de trading, que são trades de curto período de tempo, podem levar 45 minutos, 1 hora, dependendo ali da volatilidade do mercado. Ok? É importante vocês saberem também que um scalp pode se transformar num day trade pode se transformar num swing, assim sucessivamente. Tudo vai depender da volatilidade do mercado, e das condições que nós encontramos ao nível de eventos econômicos, etc, etc. Então, sem mais delongas, nós vamos entender como montar um setup sólido, que é a base para qualquer tipo de modalidade. Não importa se tu és um scalper, seja um day trader ou swing trader, tu precisas começar sempre por um setup sólido para teres uma assertividade muito boa, e teres uma direção sólida também nas tuas análises. Então, todos os scalpers, todos os day traders, swing traders e position traders precisam começar as suas análises pelos tempos gráficos maiores. E quando eu falo tempos gráficos maiores, refiro-me pelo menos tempo gráfico do semanal ou do diário, para terem uma base sólida, e daí poderão entrar nos tempos gráficos menores para poder continuar com a visão, que encontraram no tempo gráfico do diário. Então, sem mais delongas, vamos lá tentar perceber isto. Eu não vou colocar muita informação neste vídeo, porque vou fazer outros vídeos em que vou explicar como montar um setup de swing trade, como montar um setup de position, como montar um setup de day trade e finalmente como montar um setup de scalp. Então primeiro vamos começar com essa visão geral, para vocês terem a noção de como é que se faz um setup sólido, e nos próximos vídeos eu vou mostrar especialmente para cada tipo de cenário. Então para este cenário eu estou no euro-dólar, no caso, estou no tempo gráfico do semanal. Quando nós montamos um setup, não precisamos ir muito para o passado, vamos nos focar no momento atual do preço. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é, nós operamos estrutura do mercado, então precisamos encontrar os pontos mais altos e mais baixos que o preço atingiu num determinado período de tempo. Então, a área que eu estaria a fazer a minha análise é basicamente esta área aqui. Eu tenho que encontrar o ponto mais alto e o ponto mais baixo atingidos durante este percurso. Então, dá para perceber que o preço atingiu o ponto mais alto praticamente nesta área e atingiu o ponto mais baixo aqui nesta região. Então estamos com o preço neste intervalo. Então nós só teremos uma tendência alta quando o preço subir e romper aquele topo. Aí sim podemos dizer que estamos numa tendência alta a longo prazo e poderemos ter um euro-dólar a subir com impulso. Ou então só teremos uma tendência de baixa quando o preço romper este fundo, fizer um pullback e começaremos a longo prazo a descer com o euro-dólar. Contudo, o mercado é fractal. Significa que nós poderemos ter tendências dentro de tendências em vários tempos gráficos, e isso de certa forma pode complicar alguns iniciantes, mas nós vamos rapidamente entender isto. Então, o que queremos perceber cá? Para montarmos o nosso setup, temos que usar a regra das tendências, estrutura, identificar topos de fundos, identificar a tendência, identificar as nossas regiões de supply e demand e, por fim, imbalances. Então, vamos começar por interpretar isso. O euro-dólar estava numa tendência de baixa. Nós estávamos a ver o preço a formar topos e fundos cada vez mais baixos em relação aos anteriores, que são estes topos e fundos que nós encontramos aqui. Tivemos aqui um topo, tivemos um fundo ali, um fundo, um topo, assim sucessivamente. Então significa que isto é uma espécie de uma tendência de baixa, onde o preço estava a formar topos e fundos cada vez mais baixos em relação aos anteriores. Então, para nós começarmos a nossa análise, vamos identificar um fundo sólido. No caso, tivemos aqui o rompimento deste fundo, que é um famoso
break of structure, nós já conhecemos muito bem essas nomenclaturas, então colocamos aqui o break of structure, que é o rompimento de um fundo, e na tendência de baixa, quando o preço rompe fundo, ele não pode romper topo, mas conseguimos ver que após o rompimento deste fundo, o preço acabou subindo e quebrou o topo ali. Então isto é automaticamente o nosso padrão de reversão de tendência, que chamamos de change of character ou então choque. Ok? Então aqui temos o nosso famoso change of character. Agora que já sabemos que houve uma reversão de tendência, o preço está agora a entrar numa espécie de tendência de alta, o que deve acontecer? O preço deve respeitar uma região de demanda com imbalance para de fato dar origem ou início a essa tendência de alta. Então nós vamos marcar aqui a primeira vela de impulso de alta com imbalance e vamos chamar de nossa região de demanda, ok? Então esta demanda é uma espécie de order block na mesma, que tem aqui um imbalance, ok pessoal? Significa que é uma ineficiência que precisa ser preenchida a longo prazo. Então já dá para ver aqui uma visão a surgir lindamente ao nível do tempo gráfico do semanal. Significa que o preço está nesta tendência de alta, né, ao nível de semanal, ou ainda nem estamos numa tendência de alta. Na verdade, este padrão é um padrão de reversão de tendência, mas para termos confirmação de tendência de alta, o preço precisa respeitar a demanda, subir e romper o topo. Aí sim podemos dizer que já estamos diante de uma tendência de alta, mas isso vamos abordar nos próximos vídeos. É um conceito um pouco mais avançado, então vou simplificar por enquanto. Então aqui temos literalmente um ponto de liquidez, né? Esta é uma área de liquidez, dá-nos acesso àquilo que nós chamamos de fundo duplo, né? É como se fosse um fundo duplo ou uma região de suporte, no caso queria dizer supply, é uma região de suporte que poderá literalmente ser capturada a liquidez nesta área para depois dar origem ou início às nossas compras. Então nós temos aqui uma visão de compra para o euro-dólar a longo prazo. Isto começou no tempo gráfico do semanal. Então sempre que falarmos do setup sólido, é o setup no tempo gráfico do diário ou do semanal, com aquela visão a longo prazo que pode ser respeitado. Então a partir daqui, o que nós podemos pensar? O preço estava na fase de expansão, agora está numa fase de retração, é a fase de pullback. Essa fase de pullback, na verdade, é uma tendência de baixa nos tempos gráficos menores, mas nós entendemos isso como um pullback que precisa chegar aqui nesta demanda para comprarmos e posteriormente levaremos um take profit, se calhar, nos supplies, ou então o preço poderá quebrar aquele topo. Por enquanto ainda não sabemos o que pode acontecer, mas estamos a interpretar dentro daqueles que são os nossos conceitos. Então, o que pode ser feito? Os traders podem aguardar o preço chegar à área de demanda para depois tomar uma decisão de compra, mas também podem decidir operar ou negociar essa estrutura interna, que é a estrutura de baixa, né? Continuar a vender até o preço chegar na demanda e posteriormente tomarem a decisão de compra depois de uma confirmação para subirem com o euro-dólar. Então assim é que se monta um setup sólido, né, nos tempos gráficos maiores. Então uma vez que já temos o nosso setup de compra, podemos pensar em negociar essa estrutura interna. Então eu vou para o tempo gráfico do diário e vamos entender exatamente o que podemos fazer aqui no diário. Mas algo que eu gostava de chamar a atenção antes de ir ao diário é o seguinte: quando vocês montam um setup dos tempos gráficos maiores, existe um conceito chamado refinar. E esse conceito de refinar, ele está associado a regiões de supply e demand. Então vejam que esta é uma área do semanal que nós marcamos e chamamos de demanda. Só que na medida em que eu for descendo, for os tempos gráficos menores, essa área fica muito larga, ok? Então há uma necessidade de nós reduzirmos, né, de acordo com o ponto de interesse que iremos encontrar no tempo gráfico menor. Então, como é uma área do semanal, quando eu for para o diário, eu terei de reduzir esta demanda, ou seja, refinar essa demanda, né, de acordo com o ponto de interesse do diário. Isso para quê? Para reduzirmos o nosso ponto de interesse, termos uma área com maior probabilidade e também reduzirmos o nosso stop loss ou o nosso risco na operação. Porque se eu deixar, né, por exemplo, um buy limit aqui assim, né, nesta região e deixar o stop loss aqui por baixo, estão a ver, o meu stop loss é muito largo, é muito agressivo. Por mais que seja um trade de uma taxa de risco retorno de 1 para 4, esse stop loss é muito largo e é muito agressivo. Então há necessidade de nós refinarmos esta área de demanda do semanal
para uma área de demanda do tempo gráfico do diário. Eu irei falar sobre como refinar devidamente nos próximos vídeos, então vocês poderão extrair melhor essa informação. Então vejam que eu estou aqui nessa demanda do semanal, vou para o tempo gráfico do diário e vou refinar aquela área do semanal. Né? Então, chegando aqui no diário, é só verificarmos, temos que procurar uma região de demanda que tenha imbalance no tempo gráfico do diário e que esteja dentro daquela região do semanal ou próximo da região do semanal. Então, vejam que houve um rompimento de topo aqui, nós temos uma espécie de tricky zone nessa área, mas a nossa região de demanda do semanal está abaixo, né? Está um pouco abaixo. Então, nós vamos selecionar esta primeira vela de impulso de alta aqui, que possui imbalance. Então, sendo assim, nós acabamos transladando a região do semanal para o diário e nós fizemos aquilo que chamamos de refinar. Então, refinamos, já temos uma região de demanda do diário mais curta, não é? Mais trabalhada e que pode ser a área, né? Que de fato vai gerar aquela reversão que nós estamos à espera. Então, depois de nós fazermos um setup do semanal e termos refinado a nossa área de interesse, que é a nossa demanda para o diário, podemos dar uma vista de olhos aqui na estrutura interna, que é esta a movimentação de baixa que nós temos aqui. Nós sabemos que o nosso setup do semanal, que é o mais forte, é de compra, mas onde é que vamos comprar? Vamos comprar na demanda. Contudo, nós podemos fazer trades de continuação de tendência daquela estrutura interna até a demanda e quando o preço chegar aqui, nós podemos também comprar após uma confirmação. Então, significa que podemos fazer vendas, não é? Procurar oportunidades de venda até a demanda e quando o preço chegar na demanda, procurar confirmação de compra e comprar e subir como deve ser. Então, esta é a visão a longo prazo do nosso famoso Eurodólar. Então, se começarmos pelo semanal, o setup fica praticamente assim, só refinamos a área ou o ponto de interesse no diário e geralmente o que é necessário fazer é aguardarmos. Temos que ter a paciência para o preço chegar na demanda para procurarmos as confirmações de compra ou então executar isso de forma arriscada, né? E levarmos os nossos take profits nos supplies ou então no swing high. Então vocês acabaram de ver como é que se monta um setup sólido nos tempos gráficos maiores. Então, estrutura do mercado, né, ver rompimento de topo, rompimento do fundo, encontrar a área de interesse, nesse caso, região de demanda ou de supply com imbalance, não é? E refinar essa área para melhores pontos de interesse ou melhores entradas com uma taxa de risco retorno melhor. Então vejam que antes, com aquela ordem arriscada que eu tinha colocado no semanal, a nossa taxa de risco retorno era de 1/4, mas se agora nós optarmos por entrar em função da área que fomos refinar no diário, a taxa de risco retorno sobe praticamente de 1/10, ok? Então é literalmente assim que vocês podem ter um setup sólido, bem formado e colocarem alarmes nessas áreas para depois poderem executar com as devidas confirmações. Eu recomendo sempre aguardarem por confirmações. Agora que já fizemos esse setup, né, nos próximos vídeos vocês irão ver como é que nós vamos desencadear espaço para fazer um position trade, para fazer um swing trade, day trade, etc. Mas neste vídeo posso deixar aqui um bônus que é o trade de continuação de tendência até a nossa região de demanda. Então, uma vez que nós já vimos que a longo prazo temos que comprar euro-dólar, também podemos interpretar essa estrutura interna, que é a nossa estrutura de queda. Então, aqui mesmo no tempo gráfico do diário, né, sempre nos tempos gráficos maiores, ou semanal ou diário, vejam que no semanal nós não tínhamos tantos detalhes nesta fase de retração. Ok? Então vamos ao tempo gráfico do diário e vamos buscar informação detalhada sobre esta tendência de baixo. Então não precisamos ir muito para o passado por enquanto, vamos nos focar no momento atual do preço. Então se vocês repararem, o momento atual do preço aqui no tempo gráfico do diário é este, então nós queremos interpretar isso. Então praticamente dá para ver que o mercado tinha formado o ponto mais baixo aqui, este é o nosso fundo, e de seguida atingiu ou alcançou o ponto mais alto ali e fez esta movimentação de expansão toda e veio buscar cá o ponto mais baixo aqui assim. Então este é o nosso fundo e por fim temos aqui um topo right there. Então estamos numa tendência de baixa, onde conseguimos todos ver que houve este break of structure, ou seja, o mercado rompeu este fundo, de seguida formou o ponto mais alto, que foi muito bem respeitado ali, e agora o objetivo é vermos o preço a cair para romper o ponto mais baixo. Então vamos começar a nomear aqui, isto foi um break of structure na altura, né, que aconteceu o rompimento do fundo,
este foi o ponto mais alto que o mercado tinha atingido, é o nosso famoso swing high, não é? E vamos colocar no canto lateral esquerdo também. Então, tivemos aqui break of structure, topo sólido, que é o nosso famoso swing high. O preço fez este pullback e, logicamente, para o preço começar a descer, ele deve descer numa região de supply. Então vamos procurar o supply. Existe algum imbalance aqui na extremidade? Não existe nenhum imbalance. O preço foi descendo, iniciou este impulso de baixa, essa força vendedora, e é lá onde deixou a primeira vela de impulso de baixa e também foi responsável pelo rompimento de um fundo da estrutura interna, né? Mas não vem ao caso neste momento. Vamos marcar esta primeira vela do impulso de baixa e conseguimos todos ver que foi exatamente ali naquele supply que tinha imbalance onde o preço começou a despencar. Então aqui já dá para ver que os vendedores começaram a ter força a partir deste supply. É uma área que tinha imbalance, o preço subiu até ali porque existia o imbalance. Temos também uma espécie de topo duplo aqui que representa a nossa famosa liquidez. Então este seria o setup de venda ideal ou adequado para todos aqueles que pensam em continuar com aquela venda. Estão a ver? Então já faz sentido. Nós temos um ponto de venda muito forte do diário aqui. Já o USD precisa descer, quebrar este fundo, poderá dar uma nova oportunidade de venda se houver um pullback, mas tudo isso a culminar para esta direção até que o preço venha buscar a demanda de semanal, para depois dali sim, se houver uma confirmação de compra, nós podermos subir com o preço. Então é assim que vocês fazem uma interpretação de um setup a longo prazo. Entram na estrutura interna, interpretam essa estrutura interna e podem tomar as vossas decisões, né, de compra e venda. Então este seria o nosso famoso setup de venda ao nível do diário, em que temos aqui um sell, nosso stop loss ficaria por cima do supply, o take profit 1 claramente é sempre no fundo, no swing low, porque o preço poderá não romper o fundo, mas caso quebre o fundo poderemos pensar em despencar até esta área. Então espero que tenham percebido como montar um setup sólido. São aqueles setups dos tempos gráficos maiores, né, que geralmente são muito bem respeitados. Nos próximos vídeos eu irei trazer a forma correta de nós, dentro deste setup sólido, começarmos a quebrar e a tirar a complexidade, né? Mostrando como marcar um setup de swing trade a partir desta base, como marcar um day trade, um scalp, mas tudo começando sempre pelos tempos gráficos maiores para entender a direção real do mercado e depois entendendo também os low time frames. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sigam-me no Instagram, que é o Mr. Platinum FX Moss. Entrem no meu grupo free, porque vem muita coisa boa no grupo free as well. Para quem quer fazer parte da HOPN Community, nós estamos a cuidar desse processo de adicionar o pessoal. Está a ser lento o processo, infelizmente, pessoal, é muita gente, né? Mas estamos a adicionar as pessoas. Só precisas criar uma conta na Exness através do meu link, que está na biografia do Instagram, e depois já estás aprovado para entrar na HOPN Community. Deus abençoe a todos vocês, estamos juntos e eu vejo-vos nos próximos vídeos. Bless.